continuando com a sequência dos vídeos, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o terceiro vídeo. Saia da sua cidade, ninguém quer te ver bem aí. Conflito de ideias e planejamento. Eu já tinha feito outros 2 vídeos falando um pouco a respeito desse tema e resolvi gravar mais esse terceiro no dia de hoje, que é 23 de setembro de 2025. Então, antes de mais nada, tem que falar em relação um pouco sobre o colapso financeiro do país, que a situação não está nem um pouco legal, vamos dizer assim. Então, assim, ir se preparando, para 2026, porque 2026, 2027, porque a situação não está tenebrosa. Provavelmente eu vou ter que estar gravando os outros vídeos, que o meu monitor lá ele tá querendo, literalmente, tempo de vida útil tá se terminando aquele monitor lá. E aí eu tô naquele impasse, se eu troco, se eu deixo do jeito que tá, porque eu tenho outras coisas para resolver antes. Mas é óbvio, não vou também pegar e, se for investir, não vou investir num monitor muito caro, porque é só para editar vídeo, fazer uns cursos e tal. E continuando dando sequência no vídeo. Então, literalmente, mais adiante eu vou estar encerrando as atividades, porque é uma situação bem, vamos dizer assim, bem complicada de lidar. E o que acontece, É sempre a situação ela continua se repetindo, e na maioria das vezes, provavelmente é em relação ao ambiente, O ambiente, quando o ambiente ele está literalmente estagnado, não te proporciona crescer na vida, ou você quer crescer na vida, quer ter um crescimento pessoal, se desenvolver, enfim. E quando tem alguns fatores que te atrapalham, que seja lá o que você tenta fazer, não adianta, aquela situação, continuar insistindo no erro, ou continuar, não vale a pena continuar enxugando gelo. Então, assim, outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui nesse vídeo, em relação ao mercado de trabalho. Valorize o tempo, porque o tempo é limitado, Ou seja, você não compra mais tempo, Só que o que está acontecendo, Está tendo uma escassez de mão de obra, as pessoas estão despertando cada vez mais e não querem mais ficar trabalhando para ganhar pouco, é simples assim. Hoje em dia o salário mínimo em média, para o brasileiro o ideal para estar ganhando é aproximadamente, mais de R$ 7.100. Então a conta ela não fecha. E isso eu não podia deixar de falar aqui, de ressaltar nesse vídeo em relação à competição, e os altos salários, Ou seja, enquanto uma minoria está ganhando bem, para que você vai se matar de tanto trabalhar, ficar ganhando pouco, continuar sendo a mão de obra barata? Para quê? Ficar enriquecendo cada vez mais o patrão que está viajando, que está trocando de carro todo ano, não faz o menor sentido. Eu vou falar mais a respeito sobre ganhar dinheiro em outro vídeo. Outra coisa, eu não tenho saudade nenhuma da época de bater ponto, de ficar batendo cartão, E quem disse que você é obrigado a continuar trabalhando para estar ganhando uma mixaria por mês? Não, hoje em dia
Hoje em dia você pode estar buscando aí outras alternativas, né? Tem outras possibilidades de estar ganhando mais dinheiro. E assim, né, o ideal é estar sempre, o mais viável, né, estar sempre buscando estar ganhando dinheiro de forma escalável e exponencial, né, como a maioria dos salários que eles oferecem, né, nas vagas de emprego, ele não é, vamos dizer assim, né, ele não é escalável, né? Então, o que está acontecendo, né? Muitas pessoas estão trabalhando, trabalhando em 2 empregos e mesmo assim, né, não simplesmente, né, só estão trabalhando para pagar a conta. Então, assim, né, basicamente, né, quem foi que disse, né, que você é obrigado a continuar seguindo esse padrão, né? Então, eu faço questão de estar me pronunciando, né? Eu faço questão de me pronunciar e me posicionar em relação a isso. E dane-se o que os outros pensam. Foda-se o que os outros pensam. É simples assim. Tá? Porque a maioria não tá nem aí. Então, né, como se diz, né, já que essa vida é passageira mesmo, né, para que se matar de tanto trabalhar, né, enquanto uma minoria, né, tem salários milionários, né, para que se continuar se iludindo, para que ficar se matando de tanto trabalhar, né, para ficar trabalhando só apenas para sobreviver, né, seguindo apenas um padrão que foi imposto, né, não faz o menor sentido. Tá se libertando, né, dessa escala maldita 6x1, né, até mesmo, né, dessas algemas, desses grilhões, né, eu até falei em outro vídeo que eu literalmente já aposentei minha carteira de trabalho, eu nem quero literalmente mais saber, porque é literalmente sempre a mesma coisa. Porque o que acontece? Você não decide o quanto que você vai ganhar, você não decide o quanto vai ser o seu salário, não, é aquilo que eles querem pagar. E aí se você decide querer ganhar mais, você ainda acaba se incomodando e ainda acaba se estressando. Mas para uma minoria que não está nem aí para isso, né? Mas fulano tem que continuar ganhando pouco, fulano tem que continuar sendo mão de obra barata, explorada. Então tem que pegar e repensar sobre isso, porque afinal de contas, né, é o seu tempo que tá lá numa fábrica, numa firma, né, enquanto isso, né, e aí o que acontece? Você é apenas, né, mais um número, é só mais um número, aí eles acham que você tem que continuar nessa maldita corrida dos ratos. Né, só trabalhar para pagar a conta, né, ficar vendendo tempo, né? Então assim não faz o menor sentido. Porque realmente, né, até que ponto compensa e vale a pena, né? Então tem gente que se acostuma com isso, se conforma com isso. Então e acaba até fazendo isso da sua zona de conforto. Então, assim, né, até pela questão, né, de correria, horário de pico, jornada de trabalho, rotina exaustiva, que literalmente, né, não tem futuro. Outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui é em relação, né, com o que tem de país e lugar para conhecer no mundo, né, realmente, né, é de se questionar. Então, assim, você tá ali limitado e preso, fazendo a mesma coisa naquela mesma rotina e simplesmente, né? Enquanto isso, né, tem gente que tá viajando, que tá aproveitando a vida, que tá ganhando bem, né, tá trocando de carro todo ano. Ah, mas, né, não, mas tem que pegar e continuar ganhando uma mixaria, tem que pegar e se conformar com migalha, né? Muito pelo contrário. Então, assim, né, se for parar para refletir, né, olha o que é como o ser humano é, muitas pessoas elas são limitadas, né, com esse tanto de, se for parar para observar, né, o ser humano é apenas um grão de areia, né, nesse planeta Terra e em meio a esses outros planetas, né, e galáxias que existem.
Então, assim, mas você vai falar isso para uma pessoa ignorante, elas ainda vão querer vão falar mal e não sei o que. Não, e olha lá, tá viajando, né? Não. Ah, o certo é passar 40 anos pagando aposentado, trabalhando para manter essa pirâmide de INSS e continuar ganhando um salário de fome, um salário de privado. Enquanto isso, né, tem atleta aí que está com um mês de salário aí ganha mais que muitos aí vão passar a vida toda trabalhando. Então, assim, né, até em relação, né, em relação a, como é que se diz, né, os estados de consciência, né, desde o animalesco, né, o estado de consciência animalesco, o padrão de massa, até o, como é que se diz, né, a maestria. Então, só que muita gente, né, tá com uma vibração e a frequência é muito baixa, né? Muita gente não quer, não quer despertar em relação a isso. Outra coisa que eu não podia deixar de falar é em relação a essa frase aqui que faz muito sentido em relação a esse vídeo, que é: a massa precisa se iludir e vai lutar por essa ilusão, né? Muitas pessoas, né, que preferem continuar se iludindo, né, não querem se libertar dessa ilusão. Então nunca, né, essa frase fez tanto sentido. Outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui nesse vídeo em relação a muita... Eu tentei fazer várias coisas esse ano e literalmente, né, não... Esse ano muita coisa não foi para frente, né? Talvez até por causa de influências negativas ou de pessoas torcendo contra, ou de gente que fica, sabe, querendo te puxar para baixo, tentando te diminuir. Acha que a sua vida não tem que melhorar, acha que você não tem que progredir, acha que você não tem que conquistar as coisas, né? E não é, e literalmente não é assim que a banda toca, né? Ou seja, né, na hora de ter resultados, né, praticamente, né, não, dependendo do ambiente e em relação, né, à média e o ciclo das pessoas que você convive, né, as coisas literalmente, né, não surtem efeito ou não vão para frente. Então, assim, basicamente, né, tem situações que literalmente, né, como se fosse um tempo perdido, né, vamos dizer assim, que literalmente, né, não tem mais muito o que fazer. Então, às vezes, né, você tem que até mesmo ir para outros ambientes, né, e enfim, né, tá se desprendendo. Então, até eu falei no outro vídeo, né, uma situação que literalmente ela se arrasta, né, faz mais de 10 anos e não vai ser em um ano ali que eu vou... primeiro que eu não faço milagre e muito menos, né, não é de uma hora para outra que vai mudar a situação, ainda mais devido à questão do fator, né, da mentalidade, né, porque uma coisa, né, você querer pensar grande, né, e outra coisa é você estar lidando com pessoas que pensam pequeno a vida toda, né, que se conformaram. Então, né, tem um diferencial em relação a isso. Tem que ter, como é que se diz, né? Tem que buscar ter um discernimento. Então, e basicamente, né, ainda mais quando é como é que se diz, né, um lugar que é literalmente, né, dormitório. Então, literalmente, né, sempre a mesma coisa, sempre a mesma rotina, sempre aquele mesmo padrão. Levantar, trabalhar e dormir, aí chega fim de semana, faz uma coisinha aqui, outra ali, mas não tem assim nada de muito assim promissor, vamos dizer assim. Outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui nesse vídeo é em relação, né, ao Enya Mind. O que é o Enya Mind? O Enya Mind, para quem não sabe, é o estudo dos nove tipos de personalidade que existem. Então seria mais ou menos assim, né? Por que tem certos, né, locais de trabalho que é literalmente, né, um inferno, que você não se adapta, que não adianta você estar ali, sabe? Eu digo assim, não é isso que eu quero para minha vida e simplesmente eu não me identifico com isso, né? Eu não vejo futuro, eu não vejo assim como é que se diz, né?
É a questão, né, de crescimento. Tá, beleza, eu começo a trabalhar, mas aí mas eu vou estar crescendo nessa determinada vaga de emprego, eu vou estar conseguindo adquirir minhas coisas, ou eu vou só estar ralando, vou estar me matando de tanto trabalhar, de estar, sabe, sendo apenas uma mão de obra barata, sendo apenas mais um peão ali, né? Então, sendo que, né, tem gente que não gosta quando aborda em relação a esse tipo de assunto, né? Mas, né, entendeu? A pessoa tem gente que não lê um livro, né? Só sabe ficar falando mal, só sabe, não busca melhorar o conhecimento, não quer melhorar a sua comunicação. E não adianta, sabe? Tem pessoas assim que tem que pegar e literalmente largar de mão, ainda mais quem não quer mais crescer na vida. Então, assim, em relação ao Enya Mind, sim, é até interessante, né, você estar pesquisando em relação a isso, né, que é um estudo mais aprofundado dos 9 tipos de personalidade que existem, né? Isso aí até inclusive deveria ser matéria que para preparar até para o mercado de trabalho, né? Porque muita gente o que faz, né? O sistema de ensino escolar apenas doutrina as pessoas, né, para procurar emprego, não ensina absolutamente porra nenhuma de ganhar dinheiro, né, educação financeira, muito menos, né, técnicas em vendas, né, e aí o que acontece? Você acaba vendendo seu tempo ali por um salário, né, e aí quando se fala em relação a negócios, né, em relação a, como é que se diz, em ativos, isso aí tudo a maioria não faz nem questão de se interessar sobre esses assuntos, né. Prefere estar perdendo tempo com coisa que realmente não agrega em absolutamente nada, só sabe ficar perdendo tempo com coisas irrelevantes, né, não quer, como é que se diz, prefere continuar vivendo uma vida medíocre, prefere continuar na mesmice. Então, assim, dependendo da situação, né, é só desgaste de tempo, né, ou seja, né, você só tem o seu tempo sugado, né, uma perda de tempo, né, como é que se diz, né, o estado é literalmente um vampiro, né, que acaba drenando e sugando a sua energia. Então você tenta conseguir as coisas, né, já é um absurdo, né, para conseguir as coisas, né, tudo mais caro e, sabe, devido ao poder de compra, o poder aquisitivo que vem decaindo do brasileiro ano após ano, né, e aí, enfim, realmente, né, não faz o menor sentido. Outra coisa, a maioria fala que é trabalhando que se ganha dinheiro. Porém, né, a maioria não fala em ficar rico trabalhando, né? Isso é uma grande verdade, né? Existe uma distorção em relação até isso está no livro Segredos da Mente Milionária. E assim, conforme está no seu arquivo mental, né, devido à sua programação mental que você recebeu desde a sua infância, né? Porque a sua mente ela foi programada desde a sua infância devido, né, a comportamento e hábito, enfim, devido às conversas que você tinha desde a sua infância, né, e com isso acabou moldando a sua personalidade. Então, assim, né, muitos não falam em ficar rico trabalhando, né, só fala naquela questão, né, de ficar acreditando nessas duas mentiras e ilusões, né, que é correr atrás de dinheiro e que tempo é dinheiro, né? Se fosse dessa forma, a maioria que ia seguir isso, né, estaria literalmente bem de vida, né? Mas só que, né, não é assim. Só que a realidade é bem diferente. Então aqui eu não posso deixar de falar, né? O que manda no mundo é o dinheiro e isso não vai mudar, né? Ou seja, né? Quem tem mais dinheiro vai mandar mais, né? E vai estar ditando mais as regras, né? O dinheiro é uma troca, o dinheiro é uma energia, né? E o que move o mundo é o dinheiro. Então, assim, né, muitos se acostumaram a seguir o mesmo padrão, né? Então, assim, em relação a isso, né, tem que tomar algumas providências, né? Porque realmente aprender a enriquecer deveria ser ensinado, né? Ainda mais
nessas vagas aí que eles ficam divulgando, né, seguido, e aí que ficam vomitando isso, né, como se a sua vida fosse se limitasse a isso, né? Então assim, é aqui, né? Por que será que, né, não tem orientação, né? E não tem, e também não instrui, né? Literalmente, né? Fazer parte de 1%, né? Ou de 0,008%, né? Mas então, assim, é outra coisa, outro ponto que eu queria falar nesse vídeo, né, que a maioria das famílias, das pessoas, elas não discutem, não conversam sobre dinheiro. Ou aumentar o faturamento, né, ou ter mais lucro, né, e ter o próprio negócio, né, seja, eu vou dizer assim, mais digital, né, porque dependendo do negócio físico, né, que você for montar, você tem que ter, como é que se diz, né, oferta, procura, oferta e demanda. Né? Se não for assim, né, e tem que, como é que se diz, né, tem que estudar o mercado de trabalho, né, porque tem que ter investimento, enfim. Outra coisa que eu não podia deixar de falar nesse vídeo é que, né, não adianta querer ser a pessoa certa no lugar errado. E aí é o que aí é o que eu tenho que pegar e me posicionar, né, em relação ao ambiente, né? Porque não adianta, né? Não adianta querer ser a pessoa certa no lugar errado e querer querer fazer as coisas acontecerem, né, com um monte de gente puxando para baixo. Então, assim, a probabilidade de dar certo é literalmente pífia e irrisória, né? Ou seja, pega por exemplo, né, pega um balde cheio de caranguejo, bota ali, né? O que vai acontecer? Eles vão começar a te puxar para baixo. É o que vai acontecer. E a mesma coisa, né? O que não o que não falta, né, é gente com um pensamento, uma mentalidade de caranguejo. Então parece assim que eles têm um imã, né? Parece que eles têm um imã, parece que eles têm um detector assim, né? Olha lá, fulano quer melhorar de vida. Não, vamos torcer para dar errado, vamos puxar o fulano lá para baixo, para a vida dele não ir para frente. Então, assim, né, jamais aceite ser uma pessoa conformada. Tá? Isso não é querer estar vendendo ilusão aqui nesse vídeo, mas literalmente é fato. Tá? Não aceite ser uma pessoa conformada porque, como é que se diz, né? Ficar, sabe, se preocupando aí com o que os outros dizem ou deixa sabe? Isso não vai mudar em absolutamente nada na sua vida, né? O que os outros pensam também. Então, outra coisa que eu tenho que falar aqui nesse vídeo, né? A pessoa que disse que era trabalhando, que ganhava dinheiro, né? Também aprendeu a ser rico, aprendeu a enriquecer trabalhando, né? Porque tem muita gente que adora ficar falando isso. Não sei o que, fulano tá trabalhando tanto tempo, né? Não sei o que, tá, mas beleza. Também aprendeu sobre o jogo do dinheiro, como é que o dinheiro funciona na sociedade. Aprendeu a fazer o dinheiro, a trabalhar para ele, porque muita gente, né, só sabe ficar vendendo tempo e hora para ficar correndo atrás de dinheiro. Né? Mas agora fazer o dinheiro trabalhar, aí a história é outra. Agora vai falar isso uma pessoa que pensa pequeno, que tem a mesma mentalidade, né? Então realmente não faz o menor sentido. E ainda tem gente que acha que não, que é isso, né? Pô, que é isso? Fazer o dinheiro, trabalhar, não, tem que pegar e continuar se conformando, porque não sei o que, sabe? Então, assim, realmente, né, tem que colocar na balança, né, o que vale ou não a pena, porque querendo ou não, né, é o seu tempo que você vai estar deixando dentro de uma empresa, né, ou de uma fábrica, ou de uma firma, enquanto isso, né, tem uma maioria que está aproveitando a vida e está ganhando bem, que diga-se de passagem. Então, assim, é aquela questão, né, não está faltando dinheiro.
No outro vídeo eu falei, tem atleta ali que está ganhando quase 20 milhões de euros. Então, realmente, né, não faz o menor sentido. Mas aí, se você fala isso para uma pessoa fanática, para uma pessoa, vamos dizer assim, que vive na idolatria, né, nossa, parece que você é a mesma coisa que você pegar e cutucar como é que eu vou dizer assim, né, cutucar um monte marimbondo, num vespeiro. Então, assim, né, não tá faltando dinheiro para quem é atleta, né, e coisa. Agora eles querem que você continue vendendo seu tempo aí, ganhando um salário, uma mixaria por mês aí, e fique nessa vidinha, sabe? É escala 6x1, é trabalhar, é desvio de função, é um monte de coisa e a vida e a vida passa. A vida passa. E aí tem gente que acha que você tem que pegar e ficar aceitando isso. Porque disseram que era dessa forma. Então, literalmente, né, inviável, né? Outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui nesse vídeo, é inviável conhecer outros países com salário mínimo, é simples assim. A pessoa tem que ser muito, como é que eu vou dizer assim, né? Tem lugares aí que você tem que estar trabalhando mais de um ano só para passar né, não vou dizer assim, nem 15 dias, tá? Nem 15 dias. Mas tem gente que, não sei o que, não, o que? Conhecer outros países para quê? Tem que pegar e se contentar lá, não, com vaga de emprego que não sei o que, né? Então tem mais é que pegar e mandar pro raio que parta mesmo e foda-se. Outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui é em relação à energia, frequência e vibração. E ali naquele ambiente a frequência, a energia e a vibração é baixa. É baixa e não adianta. Tá? Não adianta você querer estar elevando a sua frequência, a sua vibração, sabe? Com gente que vibra muito baixo. Então é aquela questão, né, de sintonia. Então é muita coisa, né, é muita carga negativa, entendeu? Até mesmo, né, como é que eu vou dizer assim, até mesmo na questão de hábitos, né, vamos dizer assim, muita gente se habituou e, enfim, não adianta. É como se fosse um imã, né? Entendeu? Sempre tem alguma coisa querendo te puxar para baixo para querer te manter na mesma frequência, na mesma vibração. A mente ela foi programada desde a sua infância, né? Desde o nascimento, literalmente, né? Por isso que muita gente continua tendo o mesmo resultado. E aí, assim, muita gente, né, nunca mais se questionou e simplesmente, né, quando o assunto era ganhar dinheiro, simplesmente, né, foi trabalhar e tá, mas por que eu continuo tendo esse mesmo resultado? Né, continua porque a mente ela foi programada, né, e assim só reprogramando, só fazendo uma reprogramação mental. Então, fazer investimento fazer viagens é investimento, sim. Não pode quem podem vir me criticar aqui nesse vídeo, mas fazer viagens é investimento. Tá? Você interage com outras pessoas, você conhece outras culturas, você frequenta outros lugares. Então tem que proporcionar, né? Como é que se diz? Trabalhar com que te proporcione a conhecer outros países, a conhecer outros lugares no mundo, a ganhar dinheiro de forma escalável, a ganhar dinheiro de forma rentável, ganhar em dólar, em euro, em moedas mais fortes, né? Até isso muita gente foi condicionada. Até isso muitos, que tá bom assim, pronto. É outra coisa, né? Na vida ou você influencia ou você é influenciado. E aqui uma coisa que eu quero deixar bem claro nesse vídeo. Tá? Influência negativa vai ter resultado negativo na sua vida, não adianta, queira você ou não. Tá? Então, assim,
Se no ambiente que, né, vamos dizer assim, que nem ali naquele ambiente que eu estou inserido no momento, ali a maioria não tem o hábito de falar de dinheiro, de enriquecer, de ganhar dinheiro, de negócios, né, de prosperar na vida. Não, a maioria se conformou, né, em ter aquela vidinha e tá bom. Então, assim, muitas das vezes, né, a conta ela não tá fechada, não fecha. Então, assim, né, literalmente, né, o que é relacionado à vaga de emprego e feirão de emprego e mutirão de emprego é literalmente, né, associado e relacionado, né, para vender o tempo e a hora. E não para aprender a ser rico ou enriquecer, né, ou muito menos, né, aprender sobre o jogo do dinheiro ou como o dinheiro funciona na sociedade. Então, assim, né, tá buscando aí ter um estilo de vida, né, que te proporcione a ter experiências de vida, né, que diferente tá sendo um androide, né, um escravo, sendo ali continuar sendo doutrinado, né, não, muito pelo contrário, né, tem que buscar ter experiências de vida, entendeu? Só que muita gente, né, não gosta que fale sobre isso, né, mas prefere perder tempo aí com coisas que literalmente não agregam em absolutamente porcaria nenhuma, né? Então, assim, prefere viver uma vida de merda mesmo, né? Uma vida a pessoa tá na bosta, tá na merda e continua, né? Então, e outra coisa que eu não podia deixar de falar aqui, né, é ganhar mais dinheiro, né, ter projetos, planos, né, isso aqui tá relacionado, né, a ganhar dinheiro, projetos, planos, sonhos, negócios, né, e né, o dinheiro tem que se multiplicar e gerar frutos, né, até porque o tempo urge. Então é isso e até o próximo vídeo.